e a gente teve agora a divulgação do censo, do último censo que foi de 2022, que os evangélicos cresceram muito, ainda não somos maioria, ainda, mas crescemos bastante, porém foi o menor crescimento, na questão de velocidade, né, assim. Deixa eu te falar, esse é um jogo que a gente tem que interpretar o que está por debaixo dos panos. Eu queria que você falasse exatamente sobre isso, porque aí a mídia pega esse recorte e o que de político tem por trás dessa pesquisa? Então vamos lá, qual é o jogo? O jogo, a notícia é muito incrível. Eu aprendi a ler jornal com meu pai quando eu tinha 10 anos. A manchete é uma coisa, a matéria é outra. Então, a manchete, para nos denegrir, é de que o nosso crescimento não foi igual ao da década passada. A manchete teria que dizer, os evangélicos continuam crescendo e os católicos diminuindo. Desaceleração, exatamente. Só que eles invertem a notícia. E aí colocam elementos subjetivos e de conversa fiada. E um detalhe, eu falei com alguns jornalistas, e tanto é que o cara, Tiago Prado, que é um dos editores do Globo, ele colocou o que eu falei. Eu disse, eu acho interessante o que a pesquisa não diz é que dos católicos, apenas 10% são praticantes. E para alguém dizer que é evangélico, é que pelo menos vai uma vez na igreja por semana. Porque até a pessoa que está afastada da igreja evangélica, se você perguntar, você é evangélico? Não, eu estou afastado. Fala. Então, esse é o primeiro ponto. Os católicos nominais é 90%. Católicos praticantes, 10%. Nós, os evangélicos, somos 27%. Tá certo? Mas o cara, para dizer que é evangélico, é porque vai para a igreja. Esse é um primeiro dado muito interessante. Outro, os desigrejados que não contam, são evangélicos, mas estão fora da igreja. Porque não concordo com o pastor, brigou com o pastor, eu não vou à igreja. Mas são evangélicos, não entra na conta. A conta entrou acima de 10 anos. E último lugar, IBGE com PT, eu não acredito. Então, você tem uma construção de fatos, e eu disse isso para o jornalista, falei, não leva mal, já houve questionamento da direção do IBGE, já fizeram questionamento de várias pesquisas, desse esquerdopata que comanda o IBGE, então eu tenho lá minhas dúvidas. Agora, eu sempre disse, eu não estou preocupado, quando é que os evangélicos vão ser maioria no país? Não estou preocupado com isso não, eu estou preocupado que a gente prega o evangelho, e que cada cristão dê testemunho do evangelho, é isso que funciona. É isso que move. A verdade é que a Igreja Católica na América Latina perdeu 1/3 dos seus adeptos para as igrejas evangélicas. Então, vim com essa conversa, com essa lorota. Olha, os evangélicos... Olha que notícia. Os evangélicos não cresceram como esperava. Quando, na verdade, em 30 anos triplicou o número de... Aí eu digo, e vocês esperam alguma coisa? E por algum acaso a mídia espera alguma coisa da igreja evangélica para dizer que é boa? Então... tudo que eles podem nos denegrir, eles usam. Aí usaram alguns estudiosos. O envolvimento da igreja com a política. Aí essa aqui eu entro, e essa eu entro com força. Eu falei para esse mesmo jornalista, eu disse para ele, deixa eu fazer uma pergunta para você, quantos pastores se expõem para falar de política? Dá para você me dar o nome de 5? Ele não conseguiu me dar. Então isso é uma lorota. O que os pastores, na maioria das vezes, sempre fizeram, isso aí tem décadas. Eu estou na igreja, eu tenho 60 anos, que eu cheguei numa igreja, nasci no evangelho, mas vamos lá, a partir de 20 anos que eu comecei a ver as coisas, tá certo? Então há 46 anos eu acompanho o mundo evangélico. Sempre os pastores, na época de eleição, falaram em candidaturas. Sempre. Não é agora. Agora, eu me posiciono para poder dar ao nosso povo entendimento. Como é que a gente pode apoiar alguém que vai contra nossos princípios? Como é que nós podemos apoiar alguém que é a favor do aborto? Lula, em 2023, no Foro de São Paulo, disse aquilo que historicamente combatemos, família, costumes e pátria. Como é que eu posso apoiar um cara que diz que combate família, costumes e pátria? É alguém? Eu estou me antecipando. Mas o senhor apoiou Lula em 2002. Apoiei sim. Aí eu pergunto para vocês, em 2002, que a maioria que fala isso, era guri. Eu estava na mamadeira. Tá? Ou era fedelho jogando bola de gude. Então, tá por fora da época. Em 2002,
não havia uma acusação de corrupção de Lula nem do PT, esse é o primeiro ponto, nem tampouco eles arvoraram em botar para fora a ideologia deles. Tanto é que quando eles começaram a fazer isso, eu era membro do Conselho de Desenvolvimento da Presidência da República. O Lula criou um conselhão de representantes da sociedade civil para aconselhar. Eu fazia parte. Quando eu comecei a ver e eu comecei a participar dos debates no Congresso Nacional de Audiências Públicas e ver a atuação do PT e da esquerda, eu falei, uma coisa é o discurso para fora e outra coisa é a prática aqui. Tô fora, fui lá e disse assim, obrigado, tô fora desse negócio aqui. Então, o que é o ser humano inteligente? É aquele que mantém uma posição só porque eu nasci assim, eu fico assim e continuo assim. Não, você é um idiota. É um perfeito idiota. Porque o ser humano, a psicologia social diz, você é um eterno vir a ser. O que significa isso? À medida que você cresce, à medida que você adquire conhecimento, entendimento, você vai mudando. Não estou dizendo de mudar de coisas fundamentais, mas, peraí, se eu estou apoiando um cara aqui, a mesma coisa, vou dizer aqui, eu apoiei Sérgio Cabral. Só que quando eu apoiei Sérgio Cabral foi presidente da Assembleia Legislativa, e a turma mais antiga, sabe qual era a marca de Sérgio Cabral? Austeridade. Limpou a Assembleia Legislativa. Esse é o cara, eu apoiei. Aí depois virou um corrupto mor. Então, eu apoiei o cara quando não tinha nada, e como o pessoal daquela época. Ele ganhou e foi reeleito, e na reeleição dele não teve ninguém para disputar com ele, de tanta força que ele tinha. Então, eu fico rindo, aí o pessoal pega um vídeo meu de 2002, 23 anos atrás, que eu apoiei Lula, para dizer, você já apoiou Lula? Sim, apoiei, nunca neguei isso. Apoiei quando não havia uma agenda ideológica deles e nenhuma corrupção. Feio seria hoje, depois que Lula diz que combate família, costume e pátria e toda a lama da corrupção da Lava Jato, vergonha seria apoiar ele hoje. Então, você apoiar um político ou apoiar alguém e depois que você observa e verifica é corrupto, o princípio dele é contrário ao meu, então eu não posso permanecer nisso por paixão. Aí, minha filha, aí eu perdi. Então, a minha fé não é mais importante? O comunista é comunista em casa, no trabalho, na escola, nas relações sociais. Cristianismo não é religião, é reino de Deus na terra. Eu tenho que viver na política, nas relações sociais, na família, isso é cristianismo. Tá? E o que a ideologia marxista é melhor do que a do cristianismo? A de Marx está falida, do cristianismo está em vento em popa. Onde é que o comunista deu certo? Ah, na China? Repressão total? 12 horas de trabalho por dia, é isso que querem? Eu fico rindo quando eu vejo o PT falar da China como modelo, dá vontade de dar gargalhada. Vai para lá trabalhar lá com uma folga por semana e 12 horas por dia de trabalho e uma opressão onde você não tem liberdade. É o que estão querendo fazer com o Brasil agora. É o que estão querendo fazer, eu estou vendo a música, sabe? De redes sociais, de cerceamento, de patrulhamento, de controle. Então, a igreja evangélica perdeu porque a igreja, os pastores, qual é o jogo? Nos alijar do processo político, não a igreja. Eu vou repetir aqui uma coisa, vou falar uma coisa aqui e quero que você que está me acompanhando aguce o seu ouvido. A igreja evangélica não apoia ninguém. Ela não apoia presidente, governador, senador, prefeito, deputado federal e deputado estadual. A igreja é corpo místico de Cristo. Ela não precisa de político nenhum, ela precisa do Espírito Santo. As pessoas que estão na igreja é que pertencem a um segmento social chamado evangélicos. E que, biblicamente, Romanos 13:7, Paulo diz a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Está falando da cidadania terrena. Jesus falou, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Jesus não anulou a cidadania terrena. Então, eu, enquanto cidadão, eu tenho direito de apoiar quem eu quero. Eu tenho direito de manifestar minhas opiniões, porque se o médico, se o operário, se o engenheiro pode manifestar opinião, por que eu não posso? Então, esse jogo agora, e aí eu fiquei vendo quem são os comentaristas, tudo nego de viés de esquerda. Não, é porque perderam, o crescimento não foi grande, porque envolveu a igreja com política. A igreja com política uma ova, desculpe o argumento.
Eu desafio alguém a dizer quando é que eu falei em qualquer lugar. A Assembleia de Deus Vitória em Cristo apoia para presidente fulano, apoia para governador. A igreja não, quem apoia sou eu. E eu apoio e tenho direito, e não vou me calar não. Vou fazer a minha voz soar, porque eu não sou um alienado, não sou um ignorante, conheço as coisas, leio o jornal desde que eu tenho 10 anos de idade, que meu pai me ensinou e mandou e me obrigou a ler a parte política. Conheço todo esse jogo, conheço bastidores, sei das coisas, vou manter a minha influência, vou bater em quem eu acho que eu tenho que bater e na hora que eu tenho que bater, e vou me calar na hora que eu acho que eu tenho que me calar, porque ninguém vai dizer pra mim a hora que eu vou falar ou não vou falar. Só sei do seguinte, meus posicionamentos eu corro muito risco. Por quê? Porque eu não estou falando contra bobinho, contra gente poderosa. Aí eu vou dizer uma coisa, quem nesse país questionou Alexandre de Moraes como eu? Ninguém. São mais de 40 vídeos, largando o aço em cima dele. Tudo que é vídeo chamando de ditador da toga. É um risco. O cara é poderoso, tem uma caneta na mão. Isso não é brincadeira. E não chegou no senhor, né? Hã? E não chegou no senhor. É Deus. Então, combater presidente de Senado, combater presidente da Câmara, cantar o nome dos caras, questionar o governo Lula. O Lula, numa reunião ministerial do ano passado, citou meu nome na reunião. Até os caras do PT falaram pro deputado Sóstenes Cavalcante, que é membro da minha igreja, disse assim, pô, o Lula trouxe o pastor para um nível que não era para trazer. É, o Deus do Malafaia não é o meu Deus. Ele falando. Aí eu disse, eu falei, meu Deus, obrigado, Jeová. Aí eu gravei um vídeo. Eu queria confirmar que o meu Deus não é o Deus do Lula, e lapo-te em cima. Então, você vê, tá incomodado. Então, eles inventaram cartilha para os evangélicos, eles estão malucos, porque nós somos a última resistência na ideologia que eles defendem.